¿qué tal? Hoy vamos a hablar de pretérito perfeito composto. Você gosta de falar do passado? Depende, né? Depende do passado. Mas esse passado aqui você vai gostar, tá? A gente chama de pretérito perfeito. Tudo que é perfeito é composto. Composto por quê, prof? Dois verbos. Verbo haber, conjugado no presente, mais particípio. Vamos ver como, primeiro, a forma desse verbo, né? Depois o uso, tá? Então, quando a gente fala do passado no pretérito perfeito composto, ou pretérito perfeito do indicativo, ele pode ter esses dois nomes, é esse tempo verbal que aparece aqui. Mira, ha llovido mucho. Então, com o pretérito perfeito do indicativo, a gente afirma alguma coisa que aconteceu aqui, nesse espaço onde a gente está, em um período de tempo que ainda não acabou, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, olha só. Ele se forma, né, com o perfeito aqui, afirmamos uma ação terminada no espaço atual, e ele se forma com o presente do indicativo do verbo haber e o particípio correspondente à ação terminada. Olha só, o verbo haber no presente, ele vai ser conjugado da seguinte forma: yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros sabéis y ellos han. E o meu particípio? Particípios regulares. Verbos terminados em AR têm a terminação ado. Yo he estudiado, yo he hablado. Verbos terminados em ER e IR têm a terminação ido, yo he leído, yo he comido, yo he bebido e yo he salido. Porém, nós temos alguns particípios irregulares. Quais são esses particípios irregulares? Prof, a gente tem aí, ó, a tacinha quebrando. O verbo quebrar em espanhol é o verbo romper. A gente vai ver como é o particípio do verbo romper, tá? Particípio do verbo hacer, yo he hecho. Satisfacer, yo he satisfecho. Decir, yo he dicho, tá? Quer dizer, né? Ver, yo he visto. Romper, yo he roto, que é quebrar. Yo he roto la copa. Volver, que é voltar. Yo he vuelto. E poner, yo he puesto. Ok? Mas particípios irregulares. Ai, adoro ovo frito, gente. Ele me dá fome, ó. Ovo frito com pão, né? Gente, amor. Escrever, resolver, abrir, cobrir, freír e imprimir. Particípio de escrever, escrito. Participio de resolver, resuelto. Participio de abrir, abierto. Cubrir, cubierto. Freír, frito, freído. Imprimir, impresso, imprimido. Esses são os nossos particípios irregulares mais utilizados, ok? Então vamos ao que interessa. Usos do pretérito perfeito composto. Eu uso esse pretérito quando eu quero falar de uma situação atual. Então olha só, eu não quero falar da ação terminada em si, isso não me interessa. O que me interessa é a situação atual. Por exemplo, ação terminada. ¿Conoces Tasmania? Sí, yo he viajado mucho. Mas, na verdade, o que eu quero falar aqui é sobre a situação atual conosco em muitos países. Ação terminada. ¿Tiene las llaves? Pues não, las he perdido. Mas o que eu quero comunicar aqui é que eu não tenho as chaves. E como está Granada? Pues ha cambiado mucho. O que eu quero comunicar aqui é que Granada está muito diferente. Então eu uso nesses casos, tá? Um outro uso do pretérito perfeito composto é com os seguintes marcadores temporais. Isso aqui é muito importante, porque é o marcador temporal que vai determinar se eu uso o pretérito perfeito composto ou indefinido. Então, ó, o espaço atual é hoje. Pode ter sido pela manhã, à tarde ou à noite. Então, com esses marcadores temporais, hoy, esta manhã, esta tarde e esta noite, eu vou usar o pretérito perfeito composto. Hoy é plantado um árvore, esta manhã é plantado um árvore. Ó, o espaço atual é essa semana, eu ainda estou dentro dela, não é isso? Então, com este fim de semana, esta Navidad, este mês, este lunes, este martes, ó, este martes é plantado um árvore, esta semana é plantado um árvore. Vou utilizar o pretérito perfeito. Este año puede haber sido en primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, voy a utilizar este verano, este año, este curso. Yo utilizo el pretérito perfecto. Esta primavera he plantado un árbol. Este año he plantado un árbol. Siguiente, hasta ahora. En mi vida he plantado árboles muchas veces. En mi vida, o sea, desde que empecé hasta ahora, he plantado árboles muchas veces. Mira aquí.
Siempre, nunca, toda la vida, alguna vez, muchas veces, últimamente, en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años y desde el martes y hasta ahora. O sea, todavía no ha terminado, ¿eh? Se encuentra, el hablante se encuentra dentro deste tempo verbal. Então, com marcadores temporais de tempo que não terminaram ainda ou que começaram e vêm até a atualidade, eu vou usar obrigatoriamente o pretérito perfeito composto, tá certo? Então, terminamos por aqui nossa aula sobre o pretérito. Espero que tenha gostado e nos vemos, hein? Hasta pronto!